Boa noite, queridos. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula, mais um período de aprendizado. Eu quero te dar as boas-vindas, dizer para você que você é algo muito importante, que se não fosse você, por que nós estaríamos aqui? Só estamos aqui por causa de você. Então, isso mostra o teu valor. Então, hoje, a intenção é saber o porquê Paulo escreveu essa segunda carta. Por que não foi só a primeira carta? Porque nós conhecemos primeira carta, primeira epístola e segunda. Mas por que Paulo escreveu duas cartas? Segundo os estudiosos, foram 4 cartas. Só que essas duas entraram no cânon, foram consideradas canônicas. E as outras duas, segundo os estudiosos, dizem que não entrou por ser cartas muito pesadas. Então a primeira já foi super pesada, vocês se lembram, né? Que Paulo escreveu a primeira carta exortando, falando para pegar aquele rapaz e entregar a Satanás. Estava havendo divisão na igreja, problema, questão de casamento, ele trata. Ele fala também sobre a Santa Ceia, quando as pessoas se reuniam para comer. E Paulo, ele exorta a igreja. E agora ele escreve essa segunda carta e nós vamos entender. Mas antes vamos orar, pedir ao Senhor: Papai, nós sabemos que tu estás tão perto de nós, porque a tua palavra diz que o Senhor está perto. E a tua palavra diz que se nós buscarmos o Senhor, nós encontraremos. Nós acharemos o Senhor, porque o Senhor está perto. Então, Pai, nesta noite nós buscamos a tua face. Pedimos a tua graça, que o Espírito Santo venha sobre nós, trazendo entendimento, trazendo sabedoria, que a tua palavra venha encontrar um lugarzinho no nosso coração, no nosso entendimento. Vem, Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus. Então vamos lá, amados. Paulo, após escrever essa primeira carta, 2 anos, vamos arredondar, 2 anos após, Paulo escreve essa segunda carta para aquela igreja. E qual é o tema, o título dessa segunda carta? O tema desta carta é: Paulo revela o seu coração e o coração do seu ministério. Então, essa carta, Paulo escreveu para se defender das críticas. Olha, eu quero deixar bem claro para você nesse início de aula. Hoje não existe mais nas nossas igrejas, não existe mais grupinhos, não existe mais pessoas que se dividem, falam mal do pastor, falam mal do apóstolo, do bispo. Não, hoje não tem mais isso, graças a Deus. Isso nós não encontramos mais nas igrejas. Porque hoje as pessoas são mais maduras, as pessoas já saíram do berço. Então não é qualquer uma conversinha que vai levar as pessoas a falar mal do pastor, falar mal do líder do departamento. Ah, não, o líder do departamento de louvor, ele é assim, o líder da dança profética, o líder das irmãs, dos jovens. Hoje não tem mais isso. Mas nessa época aqui tinha. Por isso que nós vamos estudar isso aqui. Saber o porquê. Porque Paulo, ele fundou a igreja, sai de Corinto, e agora vem outros pastores, outros apóstolos, e traz um ensinamento diferente daquele que Paulo havia ensinado. Paulo havia preparado aquela comunidade, aquela igreja, para ter um encontro com o noivo. Eles agora estavam confusos. E Paulo, peraí, vamos parar com isso. Paulo escreve se defendendo dos ataques, ele sabendo que a igreja estava dividida, um grupo falava mal dele, estava falando, o outro estava com ele. Irmão, casa dividida não subsiste, amado. Não tem como. Graças a Deus, hoje, repetindo, nós não vemos mais isso nas nossas igrejas. Não tem. Mas aqui tinha. Então, já que Corinto, nós vamos entender agora por que Paulo escreveu. E ele revela o seu coração e o coração do seu ministério. O apóstolo Paulo foi o fundador de diversas igrejas. Porém, assim que ele deixava as igrejas que havia plantado, para plantar outras igrejas, falsos mestres entravam e traziam um entendimento fora
daquilo que Paulo havia ensinado para a igreja. Aí, alguns afirmam, aí, segundo lá, quando eu falei das 4 cartas, alguns afirmam que as 2 eram muito pesadas. Então, se você lendo em algum lugar mas Paulo escreveu 4 cartas, você vai saber que 2 entraram no cano e 2 não, né? 2 foram tornadas canônicas e 2 não, segundo alguns estudiosos por isso. Paulo, ele era, falando dele, ele era impetuoso. O que é isso? Ele não tinha papa nas línguas, é isso mesmo que fala? Paulo falava a verdade. Então, tem um ditado que diz que quem fala a verdade não merece castigo. Depende, né? Depende do momento. Quem fala a verdade merece paulada. E Paulo fez isto e ele apanhou por causa disso. Vamos ver um texto na Bíblia aqui que mostra esse lado do Paulo como um camarada impetuoso, um camarada que chamava atenção mesmo. E chamava atenção, não era só, chamava atenção de apóstolo, ele chamou a atenção do Pedro, apóstolo Pedro. Olha, vamos ver isso aqui. Abra tua Bíblia no livro de Gálatas, depois aí de 2 Coríntios, Gálatas capítulo 2. Deixa eu te mostrar algo. Lá no verso 11, olha só o que aconteceu aqui. Quando, porém, Cefas, que é Paulo, veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. Olha o que Paulo fez, escrevendo a igreja de Gálatas. Quando Pedro veio a Antioquia, eu resisti face a face porque ele havia se tornado repreensível. Quer dizer, o que é uma pessoa que se torna repreensível? Uma pessoa que começa a vacilar. E olha o que ele vai fazer. Verso 12, do capítulo 2 de Gálatas. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se. E, por fim, separou-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia dele. Aí ele vai falar que quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos, se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeu? Olha, você já viu, isso aí é hoje, você já viu aquele irmãozinho que está com você, ele está na mesma igreja que você, aí vamos colocar assim, falar de costume, por exemplo. Aí ele usa os mesmos tipos de roupa que você, tal. Aí daqui a pouco ele sai da sua denominação e vai para uma outra denominação. A outra denominação já é um outro costume. Costume eu não discuto, eu discuto teologia. Costume não. Cada igreja tem o seu costume. Então, mas ele vai lá para outra igreja e lá tem um costume diferente. Aí você já chega com a sua roupa que você está acostumado, ele já te olha assim, ó, meio de lado. Ah, não, paz. Aqui, ó, não. É um hipócrita. É o mesmo que Pedro estava fazendo aqui. Agora, até então, você usava as mesmas roupas que eu. Agora que você foi lá para outra denominação, você está me olhando diferente? Ou está falando, não, eu não posso ficar? Por que não? Aí, Pedro estava fazendo exatamente isso. Aí sim, isso acontece hoje, tá? Esse tipo de coisa acontece. E também, Paulo também, ele tem uma outra situação que ele não dá mole. Ele é durão mesmo. Vamos ver Atos capítulo 13.
Atos capítulo 13, verso 13. Atos 13, 13. Olha só. Atos 13, 13. Diz assim: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Pergue da Panfilha. João, porém, deixando e voltou para Jerusalém. João aqui não é o evangelista, é o João Marcos, é o Marcos da Bíblia, é o que escreveu o Evangelho de Marcos. Ele voltou, mas eles saindo chegaram a Antioquia da Pisídia. Aí o que o Marcos fez? Abandonou o barco, foi embora. Agora, quando chega em Atos 15, Paulo vai fazer a segunda viagem, ele conversa, chama Barnabé, os dois eram parceiros, para fazer essa viagem juntos. Está em Atos capítulo 15, verso 36. Aí Paulo falou assim: ô Barnabé, vamos voltar a visitar os irmãos em todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Aí Barnabé falou: beleza, nós vamos sim, vamos visitar os irmãos. Só que no verso 37 de Atos 15, Barnabé queria levar também João Marcos. João chamado Marcos. Esse mesmo que abandonou o barco lá atrás. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado dele, desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, voltou, navegou para Chipre. E Paulo continuou. Escolheu Silas, chamou Silas e foi. Houve uma desavença tal que eles ficaram uns 2 anos brigados, separados. Irmãos. Não é porque só é o Barnabé, que amigão ali, que não pode discordar, não. Eu não vou levar esse cara. Ele lá atrás amarelou, ele voltou. Eu não vou levar. E não levou mesmo. Paulo era assim. Porém, por mais impetuoso que Paulo fosse, ele era um homem digno, cheio de Deus, e muitas vezes foi mal compreendido. Tá? Muitas vezes. Vou voltar aqui para os 2 Coríntios, no capítulo 5, olha o verso 17, você conhece? O que ele fala lá no verso 17? Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eles fizeram novas. Aí, voltando um pouquinho, a partir do verso 11, eu li o 17, mas vamos ler a partir do 11. Olha o zelo de Paulo, cara. Ele escreve falando do amor, do zelo que ele tem para aquele povo. Ele fala assim, ó. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês. Pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Irmão, tem muita gente se gloriando na aparência. Não se engane com isso não, amado. Você tem que ver, Paulo falou o seguinte, você tem que olhar, Paulo falou assim, olhe para mim, olha o zelo que eu tive com vocês, e agora não vá pela aparência não. Vocês precisam parar e entender quem foi Paulo com vocês. E ele continua, porque se enlouquecemos, verso 13, para Deus, se conservamos juízo, é para vocês, pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que ele morreu e ressuscitou. Queridos, nós vivemos é para quem?
é para Cristo. E ele continua no verso 16, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste mundo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você está em Cristo, você é nova criatura. Então as coisas velhas já se passaram. Paulo falou, gente, eu ensinei para vocês se apresentarem diante do Senhor como uma noiva. Quero ler um outro texto com vocês. Capítulo 11. Capítulo 11. Verso 1. Diz assim, eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Portanto, suportem-me. Tenho zelo por vocês com um zelo que vem de Deus. Por isso que eu estou... Olha, eu fui duro na primeira carta, mas eu tenho zelo por vocês. Eu amo vocês. E olha só, preste atenção aí nesse verso 11, nesse capítulo 11, verso 2, e dando continuidade, olha só agora. Verso 2. Tenho zelo por vocês com o zelo de quem vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-lo como virgem pura a um só esposo que é Cristo. E sabe qual é o meu temor? Essa carta é para isso, é para se defender, para sabe qual é o meu temor, ô igreja de Corinto? Olha o verso 3. O meu temor é, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devida a Cristo. Agora eu vou falar para a igreja que eu pastoreio. Nunca perca a simplicidade, a pureza de Cristo. Não se deixe enganar. Aí aplicando para hoje, não se deixe enganar por por disse-me-disse, por falsa teologia, falso ensino, não. Não se deixe enganar. Aí agora, olha só, nascer de novo, nova criatura, significa estar em Cristo, significa estar na atmosfera de Cristo. Quando eu sei que eu sou nova criatura, pastor, quando eu estou na mesma atmosfera de Cristo, na mesma dimensão de Cristo, e quando estamos inseridos nessa dimensão, somos novas criaturas. Querido, Paulo escreveu dizendo, gente, não perca a simplicidade, não saia da dimensão de Cristo, não saia, vocês estão inseridos nessa dimensão. Vocês são novas criaturas. Paulo falou para eles. Paulo escreveu essa segunda carne como uma resposta aos fortes ataques feitos por alguns cristãos da própria cidade de Corinto. Uma igreja fundada por ele. Esses ataques criticavam seus motivos e seu caráter, até o caráter de Paulo. Portanto, o tema principal é a defesa do ministério de Paulo e seus motivos, claro, de seu caráter. Olha aí no capítulo 11, vamos ver do verso 12 até o 15. Olha só o que ele falou. Pastor, nós estamos estudando um resumo do 2 Coríntios, tá? Mas para que nós estamos estudando? Para entender o porquê Paulo escreveu. Não escreveu à toa, não. Porque Paulo, quando tomou conhecimento, ele foi e falou, opa, peraí, eu vou salvar esse povo. Olha o que ele fala no capítulo 11, verso 12, 13, 14 e 15. Mas o que faço, isso continuarei a fazer. Ponto. Aqui é vírgula que vai continuar a frase. Mas o que eu faço, eu continuarei a fazer. E Paulo está falando o seguinte, o que eles estão falando de mim não vai me mudar. Porque eu sei muito bem o que eu faço. Eu me conheço. Paulo falou assim, eu tenho intimidade com Deus. Então o que eles estão falando não vai mudar o que eu faço.
Então ele fala, mas o que faço, isso continuarei a fazer, para não dar oportunidade àqueles que buscam com o objetivo de ser considerados iguais a nós, naquilo que se gloriam. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Aí Paulo continua e fala, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. É isso que precisamos entender, amado. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Irmão, não se deixe enganar, queridos. Não se deixe enganar. Você, olha só, você que é membro do nosso ministério, Quero Resgatado, você conhece muito bem as pessoas que ministram a nossa igreja. Raras vezes nós trazemos alguns pregadores de fora. Por que isso? Porque nós preparamos o alimento. Está aqui, ó. Nós preparamos, nós sabemos o tempero, nós sabemos se tem pimenta, nós sabemos se tem muito alho, muita cebola, todo tempero. Se o alimento está com muita gordura, se não está. Nós sabemos. E o alimento que nós passamos para você, os pastores da nossa igreja, as pessoas que pregam na nossa igreja, porque as outras que não são pastores pregam no nosso ministério, mas têm a nossa total confiança. Essas pessoas trazem palavras, eles estudam, buscam, fazem uma exegese do texto. Não é prepara uma misturada, uma mistura qualquer e te dá não, querido. Aí o que faz mal é porque eu vou para o movimento tem um movimento ali, eu vou. Tem gente que gosta disso. Fuja desses movimentos, essas ondas. É igual o mar, é onda, amado. Aí eu subiu, eu tô lá, pastor, eu vou receber minha bênção. Não, você vai se contaminar. Não fuja da simplicidade do evangelho. Seja simples, continue sendo simples. E essa igreja, a igreja de Corinto, estava fugindo disso. Agora, por que a palavra? Para que nós não caiamos no mesmo erro deles. Por isso que estamos aqui. E Paulo está falando, olha, eles estão disfarçados. Paulo tinha gasto tempo fundando, treinando, edificando aquela igreja. E logo a partir dele, homens infiltraram e começaram a levantar questionamento a respeito de Paulo. Querido, vai começar a levantar questionamento a respeito do apóstolo. Vai levantar questionamento a respeito da vida do pastor Edir. Corta, repreenda isso. Repreenda, amado. Estava tentando colocar na mente dos cristãos coisas erradas a respeito de Paulo, inoculando seu veneno no corpo de Cristo, injetando, se aproveitando de situações para colocar em xeque a autoridade de Paulo. Nós estamos falando dessa igreja aqui. Colocando a si próprio como novos líderes da igreja. Paulo, diante disso, escreve essa carta para cortar as asas desses falsos apóstolos. Ele cortar literalmente as asas dele. Falou, ei, pode parar. Não, cara, não pode. Paulo falou, ei, me suporte aí. Pode continuar, sou louco, pode me suportar sim, mas não vamos embarcar nesse o que esse pessoal está falando, não.
Aleluia. Estamos chegando ao final. Nós não vamos nos estender muito. O importante para nós é entendermos o porquê Paulo escreveu. Tá? Por que Paulo escreveu essa carta? Ele vai falando o zelo do apóstolo. Ele fala no capítulo 6 também sobre a comunhão com descrentes, quer dizer, o julgo desigual. Tá? Aquela menina que vai lá fora, arruma um namorado lá fora, aquele, querida, você quer me namorar? Você quer me namorar? Você sabe, eu sou crente em Jesus Cristo. Vamos lá para a igreja, aceita Cristo. Olha, deixa ele ver se ele quer ficar com você mesmo. Deixa ele vir. Agora você vai se envolver lá? Você vai se envolver? É julgo desigual, filha. É luz e treva. Ele vai te levar, o domingo de você vir para a igreja, vai te levar para outro lugar. E daqui a pouco, vem o choro. Cadê o rapaz? Daqui a pouco ele já aproveitou da situação e meteu o pé. Não, você é ouro. Ouro não acha em cima da terra, não. Ouro tem que cavar fundo. Tá bom? E você, jovem, homem, mesma coisa. Ah, não, ela lá da outra, lá. Vem, minha filha, ficar comigo. Sabe, quando você diz assim, vem pra cá para você ficar comigo, você está se valorizando. Se coloca no patamar que Deus te criou para isso. Não se diminua, não. Nem você menina, nem você menino. Você quer mesmo me namorar? Quer mesmo? Então vamos lá para a minha igreja. Vamos lá. Lá eu faço parte do ministério. Lá, vamos para lá. Não é chegar e você também quer, rapaz. Ah, mas eu não vou arrumar uma namorada. Por que não vai? Deus vai preparar para você a melhor esposa, melhor noiva. E você, menina, Deus vai preparar o melhor para você. Vou contar uma história rapidinho para vocês. Rápido. Eu, quando quis namorar minha esposa, eu fui criado, sim, no evangelho, e com uma certa idade eu larguei tudo. Eu não tinha nada, eu não era nada. Mas a minha esposa era. Minha esposa era de uma igreja tal, de uma determinada igreja. E quando eu quis namorá-la, eu fui para onde ela estava. Fiquei lá com ela. Tá? Ficamos lá, namoramos, nos casamos e completaremos amanhã 36 anos de casado. Amanhã, dia 23. Hoje é segunda, dia 22, né? Amanhã, 36 anos. Casamos. Depois, tivemos uma filha. Depois de 2 anos de casado. 4 anos após, tivemos a segunda filha. E a nossa segunda filha nasceu com um determinado problema de saúde. E nós começamos a frequentar a igreja da minha mãe para receber oração. Chamava ali oração dos crentes. Nós íamos até lá. Receber oração. E começamos a frequentar os cultos. E íamos lá na frente e os irmãos oravam por nós. Eu fiz um voto com Deus, querido. Falei para Deus, Senhor, nós vamos levar, porque a minha filha foi detectada um sopro gravíssimo no coração. Nós havíamos levado ela, porque com menos de um mês ela rateava o coraçãozinho dela e parecia que ia parar. Vai parar. Eu falava assim.
e nós levamos na igreja dos crentes para orar. Mas eu não pensava em ser crente. Eu estava muito bem lá do outro lado, com o tipo de vida que eu levava, eu achava que estava muito bem. Até que Deus permitiu o nascimento da nossa filha para nos resgatar, querida. Permitiu o nascimento com este probleminha para nos resgatar. Nós levamos lá na Laranjeira e no Rio fez-se o exame, foi detectado esse problema. Falou para nós voltarmos na outra semana para fazer um novo exame, um eco, outros exames de coração. E naquela semana eu fiz um voto com Deus quietinho, baixinho, só eu e Deus. Falei com Deus assim, Senhor, terça-feira nós vamos ao Rio. Aí não me lembro se era segunda ou terça. Nós vamos levá-la. Se a minha filha não tiver nenhum problema de coração, eu vou voltar e vou te aceitar como meu único Senhor. E aonde eu for, tiver oportunidade, eu falarei do teu amor. Aí voltamos. Não, aí eu falei com Deus. Aí naquela semana levamos para orar. Nesse dia, que foi segunda ou terça, nós a levamos de novo ao hospital. Lá no Hospital do Coração, na Laranjeira. Quando chegamos lá, o aparelho que ela ia fazer o exame tinha dado defeito. Aí o médico lá falou assim, volte semana que vem, no mesmo dia. Nós pegamos o carro, saímos do Rio de volta para a nossa cidade. No caminho eu falava com Deus, e agora? Eu não sei se ela... Eu falei que se ela tivesse curado, eu aceitaria agora, no meio de semana, acho que o culto era quinta-feira. E passou aquele dia, isso mesmo, quinta-feira. Passou quarta, terça, quarta, na quinta nós fomos para a igreja. E ela rateando, continuou com o mesmo problema. Ao final do culto, só tinha eu e minha esposa que não éramos crentes. E o pastor falou assim, eu não vou fazer apelo, porque só está aí o seu Dica, me chamavam lá de Dica. O seu Dica, eu não vou fazer apelo. Hoje só está aí o seu Dica. Quando ele falou, não vou fazer apelo, quando eu me vi, vou falar assim, eu estava lá na frente com as minhas mãos levantadas. A igreja dando glória a Deus. Porque todos ali me conheciam, porque eu era comerciante, eu como empresário, todos me conheciam, eu estava ali. Aí o pastor vira para minha esposa e fala assim, a senhora não quer vir junto com seu esposo? No mesmo instante, ela se colocou de pé e veio à frente. Naquela quinta-feira nós fomos embora, como nova criatura. Chegamos em casa, não percebemos nada no caminho, colocamos a menininha com menos de um mês no berço. Daqui a pouco eu olho para o berço. Quando nós olhamos para o berço, ela estava dormindo sereninho. Não estava rateando o coração, porque ela fazia assim, ó, como se fosse morrer. Vai parar, igual aquele carrinho velho querendo pegar. Naquela noite de quinta-feira, o coração dela estava assim, ó, sereninho. Não rateou na quinta, não rateou na sexta, não rateou no sábado, não rateou no domingo, não rateou nunca mais. Quando nós voltamos lá no hospital, voltamos para fazer o exame. Minha esposa ficou lá dentro, lá mais de 40 minutos. E o médico procurando o problema. Cadê o problema? O problema tinha ido embora. Deus a curou. E daquele dia em diante,
Logo, isso foi, nós nos convertemos, ela nasceu dia 16 de março, nós nos convertemos, aceitamos a Cristo no finalzinho de março. Abril, maio, entre maio e junho, nós nos batizamos daquele ano. No outro ano, eu fui para o seminário. Uma sede de Deus, uma sede pela palavra. Comecei a ler Bíblia. Perguntava aos irmãozinhos lá, como é que é isso, irmão? Como é que é isso aqui, irmão? Ó, irmãozinho, deixa para lá, deixa para lá. Claro, eu não estou criticando o irmãozinho não, mas ele não tinha conhecimento. E eu em busca, estudando, caindo no pé mesmo, me aprofundando, entrando mesmo. Fiquei 4 anos fazendo bacharel em teologia. Depois desses 4 anos, quando eu estava no último ano, no 4º ano, eu vim estagiar em Sacra Família do Tinguá. Isso foi em 1997. Em 1998, eu fiquei na minha igreja como licenciado, que chama. No final de 98, eu recebi o convite para vir pastorear a igreja, o qual eu havia estagiado no ano anterior. Nisso eu tinha comércio, como eu falei antes, era empresário. E agora a igreja queria um pastor por tempo integral. O que eu fiz? Cheguei em casa, falei com a minha esposa, vamos mudar lá para Sacra Família. Um lugar até então sem telefone, sem calçamento, estrada de chão, poeira para todo lado. Nos chamaram de louco. Falaram para nós, vocês são loucos. Eu recebi proposta. Um certo dia, o meu pastor, ele falou, Edi, nossa igreja tem 300 jovens. E ele me fez uma proposta, um convite, porque quando ele falou, eu preciso de um pastor para os nossos jovens. Em um congresso que nós fomos, eu falei com ele, mas tem fulano? Ele falou, não. Tem fulano? Ele falou, não. Tem fulano? Eu falei, não. Ele falou, não. Depois que acabaram todos, chegou em mim. Aí eu não tive coragem. Claro. E nem ele também teve coragem de falar, é você. Porque se ele tivesse falado você, eu teria dito para ele, eu tenho uma obra a fazer. Eu estou como Neemias. Eu vim para cá para reconstruir os muros neste lugar. Eu não estou aqui por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Porque eu tenho paz no coração para pastorear essa igreja. Por isso que eu tenho paz no coração. Quando eu cheguei na nossa casa, a nossa casa era uma das melhores casas do nosso bairro. Nossa casa tinha garagem, tinha ar-condicionado, telefone, uma casa com uma estrutura de primeira. Eu tinha uma outra casa na parte de cima que era uma confecção. Quando eu fui para o seminário, eu abri mão da confecção. Nós tínhamos, porque eu sou formado em modelagem industrial, eu modelava, riscava, cortava. A minha esposa é overlockista, trabalha em reto, overlock, essas coisas todas. Nós abrimos mão de tudo, vendemos tudo. Isso quando eu fui para o seminário. E quando eu vim pastorear, eu abri mão da loja. O meu sonho era ter uma loja bonita. Esse era o meu sonho. Mas não era o sonho de Deus para a minha vida, irmão. Não sei por que eu estou falando isso. Talvez vá alcançar alguém. Mas quando eu construí uma loja, eu comprei o terreno, eu construí uma bela loja. Quando eu entrei naquela loja, eu tinha uma vitrine de frente muito bonita. Uma loja no centro
do lugar, do nosso bairro. Falei, agora eu vou ganhar dinheiro. Eu fiquei 2 anos com a loja. Me lembro quando eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, nós vamos lá para a Sacra Família. Viemos morar dentro de um quarto, porque a casa só tinha um quarto, uma sala e uma cozinhazinha. Uma cozinha, nós ficamos, nós 4, 1 ano dentro de um quarto. Depois desse 1 ano dentro do quarto, tinha um salãozinho no final, no fundo. Nós dividimos aquele salão em quartos e mudamos para esse salão. Aí eu aumentei mais um pouquinho e nós estamos aqui, neste mesmo lugar, 24 anos. Agora, depois de 24 anos, que eu estou construindo uma casa e voltei à minha casa. Quando Deus tem um chamado, Deus honra. Eu vou encerrar essa aula com esse testemunho. Quando nós aqui chegamos, nós fizemos um culto doméstico. Um culto doméstico. Éramos somente 4 pessoas, nós 4 e mais um pastor que até então tinha uma ligação conosco e ele vinha passar aqui carnaval, assim. Nós fizemos um culto doméstico. E a minha filha, menininha, falou assim, hoje eu que vou trazer a palavra. E ela falou assim, abra suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 7. A minha esposa falou assim, o que essa menina vai fazer, vai falar aí? Em Gênesis, capítulo 15. E ela leu a seguinte palavra. Eu vou encerrar essa aula com essa leitura. Gênesis, capítulo 5, verso 7. Diz assim, o Senhor disse também, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Esta foi a palavra. Ur dos Caldeus era uma cidade de luz, era uma cidade próspera. Deus não tirou Abraão daquele lugar, da sua terra, de Ur dos Caldeus, por acaso. Ur dos Caldeus não era uma terra qualquer. Onde nós morávamos não era uma terra qualquer. Abraão tinha toda a condição de prosperar muito em Ur dos Caldeus. Mas Abraão, até então Abraão, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Senhor dos exércitos, que te tirei, Abraão, de Ur dos Caldeus para te dar essa terra, para você herdar. Eu quero dizer para você, por isso eu estou aqui, por causa dessa decisão de Abraão. Por isso você está aí. Não duvide de Deus. Não duvide do poder de Deus. Que Deus nos abençoe. Continue derramando sobre nós. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pela tua paciência de estar me ouvindo até agora. Que Deus te abençoe. Até terça-feira que vem. Então amanhã estarei comemorando o meu aniversário com a minha esposa, comendo aí fora um hambúrguer, sair para a gente comer um lanchezinho. Que Deus abençoe, rico e abundantemente. Fiquem todos na paz. Senhor, obrigado. Obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, porque um dia Tu me resgatou. E hoje eu sou um resgatado para resgatar. Nós somos resgatados para resgatar, porque um dia o Senhor nos resgatou. Nos guarde, nos dê uma noite na Tua graça, na Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Está encerrada essa aula. Que Deus te abençoe. E obrigado pela paciência. Até semana que vem.